Oi, gente, bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal. Eu sou a Carol Paiva e hoje a gente vai falar da ferida da humilhação que gera o traço masoquista, tá? Isso, gente, é baseado nesse livrinho aqui, tá? O que eu tô falando, né? Baseado nesse livro da Lise Barbel, tá? E ela fala das 5 feridas emocionais, né? Como eu falei lá no vídeo do esquizóide, vocês podem voltar aqui no vídeo, tem aqui no canal, eu falo toda a origem de onde veio esses conhecimentos, tá? Tem uma origem lá no Freud, nos alunos de Freud, e assim vai, né? No William Reich. Então, lá no vídeo do esquizoide, que eu posso até deixar linkado aqui, eu explico melhor essa questão, tá? Então, vamos lá. O traço do masoquista, o aspecto físico, na verdade, do masoquista é um corpo assim, ó, com um tronco mais quadradinho. O rosto é mais quadrado, estão vendo, ó? Mais quadradinho. O tronco, né? O corpo é mais robusto e mais quadrado. E ele sofreu, ele ou ela, né? A ferida da humilhação. Que essa ferida começa a se manifestar entre 1 e 3 anos de idade, tá? E é a questão da criança que foi humilhada de alguma forma, né? Os pais, de alguma forma, humilharam essa criança. Por exemplo, a criança estava com a roupinha limpa e saiu para brincar, ou então rolou no chão, sujou a roupa toda e os pais chamaram a atenção. Ah, meu filho, você não poderia ter feito isso, olha aí, tá todo sujo e tal. Ou então a criança faz xixi na cama e os pais acabam comentando com vizinhos ou com alguém da família, olha, o fulaninho ou a fulaninha dorme, faz xixi na cama e não sei o quê. Então, a criança com traço masoquista, ela de alguma forma foi humilhada, né, pelos pais. Ele fala aqui, ó, a alma que vem extinguir essa ferida, ou seja, curar, né, atrairá para si pais que a humilharão. Essa ferida está ligada principalmente ao mundo físico, do ter e do fazer. Aí ele fala aqui, ó, o despertar da ferida se produz no momento em que a criança sente que um de seus pais tem vergonha dela, quando ela está suja, faz uma má criação, sobretudo em público ou em família, está mal vestida, etc. Né? Alguma circunstância que acontece que os pais acabam humilhando a criança. Perante a família, perante alguém da escola, ou perante algum colega, certo? Ele fala assim aqui, gente. A criança, achando que não tem liberdade para agir ou se movimentar como quer no nível físico, se sente rebaixada e excessivamente controlada pelos pais. Ou seja, ela sente tanto essa humilhação, mas ela sente um controle também dos pais, né? Ela acaba não conseguindo ser ela de forma, digamos, natural, né? Então, como ela não consegue ser ela de forma natural, ela acaba ficando um pouco presa, tá? Esse comportamento pode levar a criança a acreditar que enjoa seus pais. A criança acha que ela causa... Deixa eu só ajeitar aqui a câmera, gente. A criança acaba achando que ela causa um certo enjoo nos pais, assim, né? Será que meus pais não gostam de mim ou ficam, né? Será que eles estão enjoados de mim ou têm nojo de mim ou, né? Que os pais acabam repreendendo muito a criança, certo? Em contrapartida, é frequente ouvir as pessoas contando todas as coisas erradas que fizeram quando jovens e adolescentes. É como se procurassem situações para reviver a humilhação. Aqui ela está falando assim, que geralmente quando a pessoa que tem um traço masoquista está numa roda de amigos, a pessoa acaba falando, eu fazia isso, eu fazia aquilo. A forma da pessoa falar para os outros que ela fazia isso ou aquilo é uma forma de reviver essa humilhação, né? Ó, gente, ela fala aqui que a ferida da humilhação é comumente vivida com a mãe. No entanto, pode ser vivida com o pai quando este exerce o controle e faz o papel de mãe, ensinando a criança a ser asseada. É engraçado, né? É possível também que a ferida da humilhação
esteja ligado à mãe no campo da sexualidade e do asseio, e ao pai no campo do aprendizado, da audição e da fala. Nesse caso, o acerto de contas teria de ser feito com os dois pais. A criança que vive a humilhação forjará para si a máscara do masoquista. O masoquismo é o comportamento de uma pessoa que encontra satisfação e até prazer em sofrer. Em geral, ela procura a dor e a humilhação de maneira inconsciente. Gente, mas aqui eu não estou falando de nenhum desvio de caráter, tá? Eu estou falando do traço de caráter, né, que é gerado através dessa questão da ferida, tá? Da ferida da humilhação. Não estou falando de coisas patológicas não, tá? Assim como esquizoide, psicopata, né? Oral, os outros rígido, né? São nomes dos traços de caráter, tá? Olha que interessante, gente. Tem dizendo aqui no livro. Ela se planeja para se machucar ou castigar antes que o outro faça. Embora eu tenha dito que a humilhação, a vergonha que o masoquista vive se situa nos domínios do ter e do fazer, por vezes ele faz de tudo para conseguir ser como os outros gostariam que ele fosse. Mas é o que ele faz ou não faz, ou o que tem ou não tem, que desencadeia sua ferida da humilhação. Também observei que fazer e ter coisas se tornam meios para compensar a ferida, né? Fazer e ter. Então, o masoquista, ele precisa fazer coisas e ter coisas para compensar essa ferida da humilhação, tá? Bom, a autora, ela esclareceu aqui a diferença entre vergonha e culpa, tá? Ela fala assim: sentimos-nos culpados quando julgamos errado algo que fizemos ou deixamos de fazer. Temos vergonha quando nos consideramos incorretos com relação ao que acabamos de fazer. O oposto da vergonha é o orgulho. A partir do momento em que uma pessoa não sente orgulho de si mesma, ela sente vergonha, acusa a si própria e é levada a querer se esconder. Uma pessoa pode se sentir culpada sem ter vergonha, mas não pode ter vergonha sem se sentir culpada, entenderam? Olha, eu vou repetir essa última frase. Uma pessoa pode se sentir culpada sem ter vergonha. Eu estou me sentindo culpada, mas eu não tenho vergonha. Mas ela não pode ter vergonha sem se sentir culpada. Geralmente quem tem vergonha se sente culpada, tá? Eu trabalhei com centenas de masoquistas, a maioria mulheres, que apresentavam uma ferida da humilhação evidente. Várias delas levaram até 1 ano para admitir que tinham vergonha de si mesmas ou se sentiam humilhadas. Se você reconhece em seu corpo as características físicas do masoquista e tem dificuldade em perceber sua ferida da humilhação, não se preocupe e gaste o tempo que for preciso para fazer isso. Aliás, não gostar de apressar as coisas constitui uma das características do masoquista, viu? Ele não gosta de pressa. Gente, o masoquista, pelo que eu entendi aqui, né? Não é uma pessoa versátil, tá? Então não apressem o masoquista. É difícil para ele, inclusive, acelerar o ritmo quando necessário, né? Então não tem muito versatilidade no masoquista não, tá? E sente vergonha por não conseguir chegar tão rápido quanto os outros. Ele precisa aprender a se dar o direito de avançar no próprio ritmo. É difícil reconhecer a máscara do masoquista nas pessoas que conseguem controlar bem o peso. Se você é do tipo que ganha peso com facilidade e fica gordinho quando não controla a alimentação, é possível que tenha essa ferida da humilhação e ela esteja momentaneamente oculta. Essa rigidez que lhe permite controlá-la é explicada no capítulo 6. Se você é do tipo que ganha peso com facilidade e fica gordinho quando não controla a alimentação, é possível que tenha a ferida da humilhação e ela esteja momentaneamente oculta. Eles, juntamente com o traço oral e juntamente com o traço rígido, né, são os 3 traços que têm mais tendência ao ganho de peso, tá? E o masoquista é um desses 3. Querendo se mostrar firme e não ser controlado por aqueles que o humilham, o masoquista passa a ser muito dinâmico e sua coluna sofre.
Olha que engraçado, a coluna sofre. Que engraçado, né? Ela fala aqui um exemplo, eu vou ler, tá? Tomemos como exemplo o caso de uma mulher que, querendo agradar o marido, aceita que a sogra venha morar em sua casa. Nada contra, tá, gente? Mas deve ser um pouco difícil, né? Pouco tempo depois, a sogra fica doente e ela se julga então obrigada a cuidar dela. Ela se sente no dever de cuidar da sogra. O masoquista tem o dom de se colocar em situações em que deve cuidar de alguém. Assim, esquece cada vez mais de si mesmo. Quanto mais coisas carrega nas costas, mais peso ganha. Gente, uma das características do traço masoquista é esse. Ele se sente na obrigação de estar sempre olhando para os outros, para a necessidade dos outros, querendo cuidar dos outros. Às vezes, os outros nem querem ser cuidados assim, né? Talvez. Mas o masoquista acha que tudo é culpa dele, sabe? Por exemplo, se ele não ajudar quem ele acha que tem que ajudar, ele fica se sentindo culpado. Aqui a gente falou, né, da culpa, da vergonha, pois é. O masoquista fica se sentindo culpado quando ele não cuida de quem ele acha que tem que cuidar, né? Então ele sempre está nessa posição de querer cuidar, de querer abarcar. Aqui no Ceará, em Fortaleza, a gente fala abarcar, né? Abarcar é tipo assim, é pegar tudo com as mãos, né? Querer dar conta de tudo, né? A gente fala abarcar o mundo com as pernas, né? Não sei direito essa frasezinha que a gente fala aqui. Mas assim, o masoquista, ele quer pegar tudo para ele, né? Ele quer cuidar de tudo. E aí, quando ele cuida muito dos outros, né? Das situações e dos outros, ele olha muito para fora, ele esquece de olhar para si, esquece de cuidar de si, né? Isso é bem interessante. E aí ele vai jogando nas costas o peso do problema dos outros, né? Geralmente o masoquista, ele cuida muito da família, ou do cônjuge, ou de quem está muito próximo e vai jogando todo esse peso nas costas. Sem ninguém pedir, gente. É o masoquista que vai e pega o peso e coloca nas costas dele ou dela mesmo, certo? E aí tem que ter cuidado, né? Ele raramente se sente reconhecido pelo que faz, viu? Raramente. Faz muito, mas não se sente reconhecido. O masoquista não compreende que, fazendo tudo para os outros, os degrada e humilha, fazendo-os sentir que, sem sua ajuda, não serão bem-sucedidos. É comum, inclusive, o masoquista afirmar perante a família e os amigos que determinada pessoa não faz nada sem ele, e isso diante da própria pessoa, que se sente duplamente humilhada. Olha só que interessante, né? O masoquista, às vezes, ele não deixa a pessoa ser ela, fazer o que tem que fazer. Ele quer estar lá ajudando e ainda diz que a pessoa é incapaz de fazer sozinha. Quando o masoquista fala que a pessoa é incapaz de fazer algo só, ele acaba humilhando também a pessoa, né? Então, a própria ferida dele, ele acaba fazendo com a outra pessoa também, né? Gente, ela fala muito aqui sobre o masoquista. Quando o masoquista consegue se achar especial e importante, não terá mais que provar isso para os outros, reconhecendo-se, seu corpo não precisará mais ocupar tanto espaço quando ele está no recurso, né? Que geralmente o masoquista, ele vai, gente, pegando o peso das pessoas e inconscientemente o corpo do masoquista vai ficando um corpo bem robusto, bem forte, né? Que na verdade o forte não é forte de músculo, às vezes é forte de sobrepeso mesmo, né? E quando o masoquista entra no recurso, o recurso é quando ele está em equilíbrio, né? E está com a ferida meio que curada, ressignificada, digamos assim, né? O corpo começa a ficar um pouco mais fino, certo? O masoquista tem dificuldade para exprimir suas reais necessidades e o que sente verdadeiramente,
desde jovem, evita falar com medo de se envergonhar ou causar vergonha a alguém, né? Então, são pessoas que internalizam muito os sentimentos, sabe? Deixa eu só ajeitar aqui, gente, que eu tô me achando com a carona. Ficar um pouco mais distante. São pessoas que engolem muitos sapos, pronto, né? Sendo bem clara. São pessoas que engolem bastante sapos e não conseguem jogar esses sapos que elas engoliram para fora. Tem um pouquinho de dificuldade aí, tá? Algumas pessoas me confidenciaram a vergonha que sentiam na adolescência quando desejavam coisas caras, enquanto sua mãe se privava do essencial. Elas não ousavam falar desses desejos, principalmente com a mãe. Em geral, o masoquista chega ao ponto de perder o contato com os próprios desejos para não desagradar a mãe. Assim, pode ser aquela criança ou adolescente que quer muito algo, né, mas acaba deixando para lá, internalizando aquilo e às vezes a mãe ou o pai não dá, né, o que a criança ou o adolescente queria e ele vai deixando para lá. Ele acaba nem falando com medo de criar alguma confusão ou com medo de desagradar. Certo? O masoquista é o que menos ouve suas necessidades, né? Embora quase sempre tenha consciência do que quer. Ele faz de tudo para se mostrar útil. É uma maneira de esconder sua ferida e ter a ilusão de que não sofre de humilhação. A menor crítica feita a seu respeito faz sentir-se degradado. Tem dificuldade de ouvir as críticas, né? Ela fala que em outra parte do livro, é importante ressaltar que os outros não podem nos fazer sentir culpados, pois a culpa só pode vir dentro de nós. Então, assim, humilhação, vergonha e culpa tem muito a ver com o traço masoquista, tá, gente? A liberdade é muito importante para o masoquista. Ser livre significa não ter que prestar contas, não ser controlado por ninguém e fazer o que quer e quando quer. Em criança, o masoquista sentia-se preso, sobretudo aos pais. Estes o impediam de ter os amigos que ele queria ou de sair à vontade e lhe davam várias tarefas ou responsabilidades em casa, como cuidar das outras crianças. Em geral, o masoquista é induzido a criar obrigações para si mesmo com mais regularidade do que o normal. Aqui nesse parágrafo eu falei sobre várias coisas, né? Primeiro, o masoquista ele se sente desde criança e adolescente um pouco preso, tá? Então, quando ele vai entrando na fase adulta, o que ele quer é se libertar. É sair de casa, é ter sua casa, é ter seu canto, é ter sua liberdade, tá? E as pessoas que têm o traço de caráter principal como masoquista, geralmente são pessoas autodisciplinadas. Elas criam rotinas com obrigações que elas mesmas acham que são necessárias para elas fazerem. Às vezes ninguém nem pede, né? Mas a pessoa já cria aquela responsabilidade. Então, são aquelas crianças, adolescentes que são mais responsáveis, tá? Às vezes são filhos mais velhos, né? Que tem que ser serem responsáveis pelas outras crianças mais novas, ou até um filho do meio ou mais novo que tem um instinto, digamos assim, não sei, mas de responsabilidade sobre as outras pessoas, tá? Então, vamos lá. Além disso, acha que se cuidar muito de si não será útil aos outros, olha só. Isso vem despertar a humilhação vivida na juventude, quando ele ousa se recusar a cuidar dos outros. Há muita energia bloqueada no corpo do masoquista. Se ele se permitisse, sem vergonha ou culpa, ser livre como precisa, seu corpo emagreceria, pois ele desbloquearia a energia. Gente, ela fala aqui que o maior medo do masoquista é a liberdade. No fundo, ele tem medo de administrar essa liberdade e que o corpo do masoquista é um corpo meio entroncadinho, né? Que vai acumulando muita coisa e que se o masoquista se permitisse ser livre, ser mais leve, o corpo emagreceria também, né? Fica muita energia, muito contida no corpo do masoquista. É bem interessante, gente. Muita coisa, viu, que tem nesse livro. Lembre-se, não é o que você vive que o faz sofrer, mas sim sua reação ao que você vive, por causa
de suas feridas não curadas. Gente, ela fala muita coisa sobre o masoquista aqui. Muita coisa mesmo. Só para finalizar, eu vou ler esse parágrafo aqui, ó. Os medos do masoquista que o impedem de se comunicar com clareza são: medo de magoar o outro, de parecer egoísta, de revelar suas necessidades ou desejos, de ser rebaixado ou humilhado, de que o outro faça sentir-se como lixo, de se sentir ou ser taxado de indigno. Reconhecer-se nesses medos é um bom meio para descobrir que você não está sendo você mesmo e que é sua ferida da humilhação que prevalece, tá? Então, o masoquista tem alguns medinhos, né, aqui, como eu falei, e algumas indisposições ou doenças que podem se manifestar no traço masoquista. Eu vou falar bem rápido aqui, ó, dores na coluna, problemas respiratórios, problemas físicos, fígado, garganta, tireoide, problemas dermatológicos, hipoglicemia e diabetes, problemas cardíacos e intervenções cirúrgicas, tá? E para finalizar mesmo, que é essa parte aqui que eu acho bem interessante do livro, gente, eu não sei se vocês vão conseguir ver direitinho, né? Que ela faz um resumão de como é o masoquista para você, né, se identificar. Mas lembrando, gente, que vocês têm que fazer uma análise corporal com um especialista, tá? Um especialista em análise corporal, que aí ele ou ela vai dizer se o seu traço principal é masoquista, ou quantos por cento você tem, né? Eu já falei aqui outras vezes, eu acho que eu falei no vídeo do esquizoide, do oral, que eu sou oral rígida, são os principais, né? Que é 28% oral, 27% rígida, e aí o meu terceiro é esquizoide, o quarto é que é o masoquista. Mas é muito parecido ali na porcentagem com o esquizoide, né? Só que o meu é o quarto masoquista, tá? Então vamos lá, características da ferida da humilhação. Despertar da ferida entre 1 e 3 anos de idade, com o genitor responsável por seu desenvolvimento físico, em geral a mãe. Falta de liberdade, sentir-se humilhado pelo controle desse genitor, tá? A máscara, masoquista. O corpo é gordo, arredondado, estatura baixa, pescoço largo e inchado. Tensões no pescoço, na garganta, nos maxilares e na pelvis. Rosto redondo e franco. Olhos grandes, arregalados, abertos, inocentes como os de uma criança. Vocabulário, eles costumam sempre falar ser digno, ser indigno, pequeno ou grande. Caráter, sente vergonha de si mesmo e dos outros ou medo de causar vergonha. Não gosta de ir muito depressa. Conhece suas necessidades, mas não as escuta. Carrega muito peso nas costas. Controla-se para evitar a vergonha. Julga-se sujo, sem coração, porco ou menor do que os outros. Dependente. Dá um jeito de não ser livre, pois ser livre significa ilimitado. Se não tiver limites, tem medo de se exceder. Maternal, hipersensível. Castiga-se julgando castigar o outro. Quer ser digno, sente nojo, vergonha no âmbito sexual. Não escuta suas necessidades sexuais. Compensa e se recompensa por meio da comida. Maior medo, liberdade, como eu falei, né? Alimentação, gosta de alimentos ricos em gordura, pode sofrer de bulimia, ingere várias pequenas porções, vergonha de comprar ou comer gulodices. Doenças possíveis, na coluna, ombros, garganta, angina, laringite, problemas respiratórios, pernas, pés, varizes, entorses, fraturas, fígado, tireoide, comichões na pele, hipoglicemia, diabetes e coração. Então, gente, 26 minutos de vídeo. Será que vocês gostaram? Espero que sim, tá? Falei sobre a ferida da humilhação, tá? E a gente vai retornar com as outras feridas que estão faltando, tá? Que é a ferida do rígido, que é
a traição, a ferida do psicopata, que é a manipulação, tá? O vídeo do oral, gente, ficou bem diferente do cenário que eu tô aqui, porque o vídeo do oral eu gravei na minha casa, né? Então, tá bem diferente, tá com um cenário diferente. Mas eu nem vou regravar esse vídeo, gente, do oral, porque ficou tão natural, que é o meu traço, né? O meu traço é oral rígido, então ficou muito natural. Eu botei muita emoção nesse vídeo. Espero que vocês também tenham gostado, tá? Ficou um pouquinho diferente porque o cenário tá diferente, né? Mas assim, eu resolvi deixar ele do jeito que tá porque ele tá bem mais natural, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Até o próximo vídeo, deixa teu like. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, tá? E até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau!